Mais uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus que reina, que governa, que é o majestoso e bendito. Ainda bem que você não saiu, porque senão você ia perder o que nós estamos tratando. Você que voltou, ou você que não saiu, continua aí. Que Deus te abençoe grandemente, com entendimento, com capacitação, que o nome do Senhor possa ser glorificado através do conhecimento. Finalizamos a aula antes do intervalo, falando sobre a santidade da vida e o não matarás, mas antes de passarmos para a continuidade, o nosso presbítero Sebastião, ele fez um questionamento que eu quero trazer para vocês aqui. E ele fala assim: paz. Cabe nesse contexto a morte espiritual do não matarás? Pela omissão e erro, matar ao próximo quando omite o socorro espiritual baseado na palavra de Deus? Ou o texto refere-se apenas à morte da carne? Boa pergunta, tá? Eu falei rapidamente em relação a isso. A morte espiritual, ela só pode ocorrer a partir do pecado. Então eu não posso matar espiritualmente alguém, porque espiritualmente a morte ou vida, ela é apenas uma faculdade de Deus. Então, dentro da teologia reformada, nós acreditamos que Deus escolhe aqueles que serão salvos dentro de todos que estão perdidos. Então, nós não conseguimos matar alguém espiritualmente, mas nós podemos atentar contra a vida deles espiritualmente. O que é isso? Eu posso trazer um ensinamento errado para você e desviar o seu caminho? Posso. Mas você, como um filho de Deus, em algum momento, você vai ouvir a palavra verdadeira e você vai voltar ao trilho. Tá? Então a gente tem que entender que, para Deus, tanto a intenção de matar, como você matar de fato, é algo que é considerado um assassinato. Então, se eu trago a você um ensino que não é bíblico, eu estou desviando você dos caminhos do Senhor. Nem que seja por um tempo, mas eu não mato você espiritualmente, tá? Então, não sei se respondeu a sua pergunta, tá? Se não, você pode mandar mais um questionamento, tá? Pode mandar, inclusive, no Facebook da igreja, não precisa ser no Zap, não, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Uma das grandes cuidados que o pastor tem que ter, ou mesmo a figura de autoridade, pais e mães, ou tios, tias, ou pessoas que fazem estudos, não importa, é trazer o conceito correto. Então a gente padece, Oséias diz que a gente padece por falta de conhecimento, de entendimento. Mas muitas vezes os ensinos que são trazidos nas igrejas são ensinos distorcidos. Então a gente vê a multiplicação de campanhas financeiras, a multiplicação do engano dentro desta área, e você está levando a pessoa para uma morte espiritual. Você consegue matar? Não. Mas você atenta contra a vida daquela pessoa ao ensinar algo de maneira errada, tá? Santidade, vou retornando ao nosso estudo, a santidade da vida e o não matarás. A santidade da vida é uma determinação divina, e isso é evidente no sexto mandamento. A inferência desse mandamento é que todas as ações que prejudiquem a integridade física do próximo são passos preliminares de atentado à vida e constituem quebra do mandamento. Independente se você praticou, se você matou fisicamente ou se você está só no contexto de mente, você cometeu e quebrou, você cometeu o pecado e quebrou o sexto mandamento. Essa visão bíblica de santidade de vida, encontrada nesse mandamento e em outras passagens da palavra de Deus, contrasta com os costumes dos povos pagãos. Eu estou lendo o que nós finalizamos da aula passada, tá? Contrasta com os costumes dos povos pagãos daquela época que rodeavam a nação de Israel, onde a vida humana era algo considerado sem valor, ao ponto de muitas cerimônias religiosas prescreverem, ordenarem o sacrifício humano de forma banal e corriqueira. Se você já viu alguns desenhos
das gerações antigas, você via tinha uma cena que era clássica numa ilha, entendeu? Então uma virgem, uma mulher ia ser uma sacrificada para o deus vulcão, para acalmar ele, para que ele não destruísse a aldeia. Talvez você tenha visto um filme ou um desenho em relação a isso. Quando a gente vê, por exemplo, filmes como King Kong, que me vem à mente, era oferecido uma mulher para que o King Kong ele ficasse, aquele macacão grandão lá, entendeu? Ele ficasse tranquilo em relação àquele sacrifício que foi entregue e ele não destruísse as coisas, tá? Mas o contraste não está segregado ao passado, não é algo do tempo dos vikings, não é relegado a desenhos. Contemporaneamente, nos dias de hoje, o cristianismo continua se diferenciando em sua compreensão do valor na vida, da postura religiosa e genocida de muitos povos. O cristianismo, ele se destaca entre as culturas como uma cultura que não deve praticar este matar. Algo que na Idade Média, por exemplo, se você voltar um pouco a história, alguns séculos antes, você via a Igreja Católica Romana com soldados que participavam de cruzadas. Por que eram cruzadas? Porque havia como símbolo a cruz do cristianismo. Sejam as espadas, elas eram em formato de cruz, então tinha a haste maior, tinha a haste que era a empunhadura e onde o cara segurava. Então era um formato de uma cruz, meio distorcida, mas era. Nos escudos havia a figura da cruz também. E aqueles homens, eles saíam como uma cruzada de evangelismo. Eles pegavam o texto de Mateus e de pegar o evangelho e eles iam na marra. Só que aí havia violência, haviam pessoas que não eram convertidas e haviam estupros, haviam mortes, assassinatos, coisas bárbaras em nome de Deus. Algo que acontece também dentro da cultura muçulmana, em que dentro dos ensinamentos de Allah, por mais que a gente discorde, não tem lá faça isso ou faça aquilo, mas é que eles vão lá e pegam o avião e jogam na Torre Gêmea e mata 3.000 pessoas. Não, eu fiz um ato segundo Deus. Todos conceitos distorcidos. Mas o cristianismo, ele dá valor à vida em detrimento de outras culturas. Temos testemunhado as barbaridades cometidas na África e Ásia, onde a etnia, a raça e a identificação religiosa é causa suficiente para a perda da vida ou mutilação, até mesmo de crianças de berço. Então, você ser cristão em alguns países da África, do Oriente Médio, é motivo para você ser morto, assassinato. Então, não tem preocupação nenhuma. Nos dias de hoje, vi uma imagem chocante um dia na internet e mostrava 3 homens negros, eles pendurados pelo pé, eles estavam sendo vendidos como unidade, como se fossem galinhas. Então a gente vê essa barbaridade nos dias de hoje, ano de 2021, pessoas preocupadas com a velocidade 5G da internet, e em alguns países a barbaridade. Se você entrar num site chamado Missão Portas Abertas, que eu compartilho dentro dos meus devocionais, as orações pela igreja perseguida, você vai ver as barbaridades que é feito em nome de um Deus. Povos como aqueles homens, monges budistas, carecas, e que eles estão lá meditando, a paz, tal, são violentíssimos. Violentíssimos. Você pode ser tudo, mas não pode ser cristão. Na Argélia, muçulmanos fundamentalistas têm massacrado aldeias inteiras, semeando terror e insegurança. Em alguns desses locais, execuções em massa são com a utilização de facões e machados, mais de milhões de pessoas. No Timor-Leste, na Indonésia, multidões inflamadas por slogans muçulmanos têm perseguido cristãos, queimado igrejas e assassinado centenas de pessoas. Mortes violentas. O ser humano atentando contra o 6º mandamento de uma maneira violenta, clara. Vi uma cena certa vez de cristãos querendo sair de um buraco onde tinha uma fogueira e uma senhora por volta de 80 anos querendo sair. O homem deu um chute na cara dela, ela caiu no meio lá das brasas e morreu queimada. As pessoas, elas estão num
do desassossego do espírito tal que elas não têm mais valor nenhum para a vida. Frequentemente agora, 10 dias, 15 dias, 20 dias, foi aprovado o aborto incondicional. Nós vamos falar um pouquinho de aborto. Assassinato. Não, meu corpo, minhas regras. E aí você vê aquelas pessoas na internet falando assim, mas é melhor matar a criança do que deixar ela nascer para ela passar necessidade. Quem somos nós para tomar essas decisões? E aí nós esbarramos numa coisa chamada ética cristã. Até que ponto a eutanásia, a pessoa está morrendo, eu mato ou eu tiro a vida? O descaso pela vida, entretanto, está bem perto de nós. Talvez o caso mais aberrante tenha sido da Alemanha nazista. Décadas atrás. Não estou falando em centenas de anos. Eu não estou falando numa época que não tinha televisão, numa época que não tinha telefone. Não. A Alemanha nazista, onde métodos de execução em massa foram aperfeiçoados, mas na medida em que a sociedade ocidental vai perdendo certos princípios cristãos de sua legislação e abraça uma visão cada vez mais abrangente da permissividade e impunidade, nós observamos a vulgarização da vida com o aumento gradativo da criminalidade e da violência. Nós olhamos para um passado em que a Alemanha nazista, ela marcava judeus como se fossem animais e matavam eles de violências tremendas. Talvez alguns avanços hoje da medicina se devam a abusos que ocorriam lá, em que se quebrava o osso da pessoa e ficava olhando para ver quanto tempo demorava para cicatrizar. Coisas horríveis, em que nós olhamos para o holocausto dos nazistas contra os judeus com os olhos arregalados, mas nós olhamos as notícias nos jornais hoje com uma tranquilidade impressionante. Cada vez mais se multiplicam na internet, no Facebook, mensagens de luto, e nós passamos. Aqueles que são considerados amigos, morreu. Além disso, dos locais mais civilizados da nossa sociedade, pratica-se o assassinato em massa, institucionalizado e sancionado pelo governo, um aborto. Nos Estados Unidos é liberado. No Brasil ainda é escondido. E aí a gente olha para o presidente, que alguns amam, outros odeiam, ele acaba sendo uma pessoa que ele inibe que isso ocorra. Então, quando me perguntam, poxa, e o presidente? Eu olho algumas decisões, olho algum palavreado, olho a sua família, não é um exemplo de homem cristão, se for cristão, casado demais 3 vezes, mas nesse ponto, nós temos que agradecer a Deus por a vida dele. Qualquer outro governo entrava no embalo da Argentina, no embalo dos Estados Unidos. Entenda que isso é como você querer reter um trator ou um tanque apenas com as suas mãos. Você pode por algum momento trazer alguma dificuldade, mas não. 1970 e pouco, 80, Praça Celestial da China, movimento contrário à violência, contrário ao governo, e mostra os tanques marchando em direção àqueles pontos de conflito e uma pessoa para na frente do tanque. Está na internet para você ver. E o tanque tenta ir para a direita, o cara vai para a direita, o tanque tenta ir para a esquerda e vai para a esquerda. E eu não lembro se tem a continuidade dessa cena, eu não vi. Mas eu duvido que o tanque deixou de avançar. Você detém por algum tempo, mas não por todo o tempo. Então o aborto no Brasil é algo que infelizmente mais dia menos dia vai ocorrer. A cultura feminista tem martelado nesse conceito. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero, é minha vida. Não importa se dentro tem outra vida, não, eu que mando, eu que faço. Isso é muito perigoso. Porque você começa a fazer coisas
entendeu? Que acabam influenciando terceiros. Mas é o seu corpo, é as suas regras, você que manda. Além disso, nos locais mais civilizados da nossa sociedade, pratica-se o assassinato em massa, institucionalizado e sancionado pelos governos, o aborto, somente nos Estados Unidos, onde a prática é legalizada. As estatísticas são tão gritantes que sufocam outros genocídios praticados por outras civilizações no passado e no presente. A quantidade de abortos que ocorre nos Estados Unidos cala, algumas vezes, até o contexto nazista ou alguns assassinatos que tem por aí. Desde que a Corte Suprema Americana pronunciou a decisão a favor do aborto em um caso específico, então quando você tem um caso específico, ele vai dar um termo, chama jurisprudência. É o quê? Um exemplo a ser seguido. Tá? Então, houve um caso de um ponto lá, não entrei muito bem no estudo, mas um caso em que eles decidiram que o aborto ali era permitido. A partir dali, começou-se todo um movimento. Esse livro, de onde eu tenho trazido uma parte dos estudos, ele é de mais ou menos 1990, talvez antes. Desde que a Corte Suprema Americana pronunciou decisão a favor do aborto, em um caso específico, se abriram as portas para o aborto indiscriminado com amparo legal. Mais de 39 milhões de crianças concebidas foram abortadas, ou seja, assassinadas. 39 milhões de crianças foram abortadas. Eu não sei te dizer, talvez eu tivesse que buscar essa informação, mas que sejam 5 anos, um período de 5 anos, que sejam 10 anos, é muita gente morrendo. E aí a gente olha para aquela figura de Moloque, recebendo aquela criança. Talvez aqueles homens não sejam tão bárbaros, não fossem tão bárbaros como a sociedade de hoje. Isso significa que 1 em cada 3 crianças concebidas nos Estados Unidos é morta. 1 em 3 é muita gente. Você acha que Deus está satisfeito com isso? Você acha que esse sangue não vai ser cobrado? As estatísticas mundiais não são definidas, pois existem países como o Brasil, onde o aborto ele é praticado escondido. E aí uma das bandeiras do feminismo é: vai ocorrer. Então é melhor que ocorra dentro de um hospital limpinho, pelo menos a mãe não morre. Será que é uma justificativa? Será que a justificativa é plausível? As estatísticas mundiais não são definidas, pois países como o Brasil, o aborto é praticado na clandestinidade. Estima-se, entretanto, que no período acima, os habitantes das demais nações aniquilaram voluntariamente mais de 1.290.000 vidas com prática no aborto. Realmente ficou falho, eu peço perdão a você em relação a esse período. Eu vou levantar esse período para a gente poder ter um dado mais concreto. O fundamento bíblico para a proibição do assassinato é que ao homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, está lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Essa é a razão principal para que a vida deva ser respeitada. A palavra de Deus trata com extrema severidade os assassinos e as pessoas violentas. O 6º mandamento declara de forma sucinta e objetiva o pecado de se atentar contra a vida de alguém. O primeiro assassinato. Abre Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 16. Gênesis capítulo 4. Vamos analisar um pouco esse texto. Gênesis capítulo 4, versos 1 a 16. Assim diz a palavra de Deus. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Caim era o primogênito. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel. Eles não eram gêmeos, foi uma outra gestação. Seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. E aconteceu
que no fim de uns tempos, em algumas versões, ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Ele fez biquinho. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel? Deus sabia onde estava Abel, não é que ele não sabia, tá? Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor ou cuidador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Imagina desses 39 milhões de crianças que morreram. És agora, pois, maldito, pois, sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás dele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos analisar um pouco esse texto que nós lemos agora. Gênesis capítulo 4, verso 1 a 16. Esse texto relata o primeiro assassinato. Obviamente, a pessoa de Caim e o incidente registrado antecedem a formalização da lei moral. Isso que ocorreu foi antes de Deus, lá nos 10 mandamentos, lá no Monte Sinai, de mandar. Mas a regra já existia, como um conceito moral dentro dos corações. No entanto, o caráter de Deus não muda. Sua lei moral reflete esse caráter e a sua justiça. Você sabe o que é certo e o que é errado, independente de você ler uma regra ou não. Então, quando você recebe uma ordenança de alguém, você sabe interiormente se aquilo é certo ou errado. Eu não preciso dizer para ninguém que matar um bebê é pecado. Eu não preciso dizer para ninguém que se eu for na tua carteira e pegar um dinheiro e colocar no meu bolso, está errado. Eu não preciso de uma lei que diga que se você tem uma casa, se você tem um terreno e alguém invadir esse terreno, ele está agindo de maneira errada. Por isso que Caim, quando ele comete o assassinato, ele sabia o que estava fazendo. O registro desse incidente ocorre também para nos ensinar que é errado matar. Desde o início, Deus já abominava a violência na face da terra, a consequência maligna do pecado de Adão. Quem que deu o exemplo? Adão. Adão deu exemplo de rebeldia, ele deu exemplo de falta de arrependimento. E Caim sabia disso. Ele aprendeu, de certa forma, o agir errado com o seu pai. E a gente volta lá para o mandamento da semana passada. O ato pecaminoso de Caim demonstra a quebra dos princípios colocados no 6º mandamento. Algumas lições a respeito desse texto que nós estudamos. Primeiro, o pecado de Caim começou aonde? Igual a Adão. Aonde? Desobediência. Ele sabia que estava errado e mesmo assim ele fez. Lembra dos filhos de Eli, Hofni e Finéias? Não se importavam com o que falava ou o que pensava o Senhor. O pecado de Caim começou com uma desobediência. Deus havia prescrito a forma pela qual ele deveria ser adorado. Ele falou assim: olha,
vocês vão me adorar desta maneira. Se você ler Levítico, é dessa maneira. Se você ler os Evangelhos, você vai ver dessa maneira. Deus, ele estabelece como é que tem que ser feito. Você não quer fazer? Não faz. Mas se você quer fazer, você tem que fazer do jeito que Deus manda. É aquele exemplo que eu já dei para algumas pessoas da pizza. Se eu gosto de uma pizza X e você quer me agradar, você tem que trazer essa pizza X. Não adianta você querer trazer que você gosta. E a gente tem que pensar nisso quando se pensa em Deus. Então, quando a gente vê nos cultos públicos manifestações de toda sorte, será que Deus quer aquilo? Porque se Ele não quer, Ele não aceita. E a gente vê isso nos cultos de Israel, em que Ele olha e fala assim, tem um nojo disso. Vocês estão me fazendo com vontade de vomitar. Olha para a igreja de Laodiceia, eu tenho um nojo de ver vocês nesse culto. Vocês são mornos. Antes vocês fossem frios, antes vocês fossem quentes. Ele determina como que era feito. O pecado de Caim começou com uma desobediência. Deus havia prescrito a forma pela qual deveria ser adorado. Só que Caim queria fazer da sua maneira. Deus está pedindo isso, mas eu quero oferecer isso, desse jeito, da minha forma, da minha maneira. Quantas vezes eu e você desprezamos a palavra de Deus e passamos a fazer o que pensamos ou o que queremos, do nosso modo, sem nos importarmos com o que Ele prescreve para o nosso bem? Com uma frequência maior do que eu gostaria, eu atendo casais em que eles falam, não aguentamos mais, vou embora, cansei, estou de saco cheio. A palavra de Deus dá essa abertura? 2 casos específicos. São esses casos? Não. Então você está quebrando o mandamento. Mas eu quero fazer o que eu acho. Faz. E nós temos dentro da esfera do amor, do cuidado, do nosso dízimo e oferta, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu tenho vontade. Eu decido como eu quero agir. Eu decido como eu quero abençoar o meu próximo. Eu decido como eu gerencio o meu tempo. Eu decido. Foi o que fez Caim. Pode ser que a pergunta tenha cruzado seu pensamento. Por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? Você pode estar perguntando isso. Mas espera um pouquinho, ele foi lá e ofereceu. Ele foi inclusive antes de Abel. Afinal, ele parecia sincero em seus propósitos. A análise do incidente, entretanto, mostra que a questão é muito mais profunda do que apenas uma preferência divina. Deus queria que fosse um bichinho morto em vez dos legumes. Mentira! Se você olhar Levítico, se você ver Deuteronômio, você vai ver grande parte das ofertas que eram dadas, era oferta de legumes com outras coisas, com mel, com, sei lá, uns negócios lá, tem as fórmulas lá, que não tinha que haver necessariamente com o sacrifício do animal, mas o sacrifício do animal tinha uma especificidade clara. Por exemplo, perdoar pecados. Sem sangue não há perdão de pecados. Então Deus falava assim, você mata o bichinho assim, para essa situação, para essa situação. Ele estabelece uma forma que não era uma forma para as pessoas se apoiarem nisso e praticar o pecado, mas era para que eles fizessem o quê? Tivessem uma chance de arrependimento. Só que o que os judeus começaram a fazer? O preço é esse? Então eu vou praticar o pecado e vale a pena, que é o que acontece na cultura hoje. Eu roubo 1 milhão e tenho que pagar 500 de multa, é mais fácil eu roubar 1 milhão e continuo com 500. As pessoas judeus, eles começaram a pensar dessa forma. Você pode pensar, por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? Será que era apenas o tipo da oferenda? A essência do caráter dos ofertantes e a devoção a Deus é parte de cada um. É de grande importância na compreensão do que se passou. O coração de quem oferta é o que está no altar do Senhor. É o que eu falo para algumas pessoas. Você não quer abençoar a casa do Senhor? Fica com seu dinheiro. A ordenança existe? Existe. Mas eu não estou confortável. Fica com seu dinheiro. Deus não precisa disso. Eu, Paulo, pastor Paulo, eu preciso. Preciso pagar o aluguel, pagar o meu salário, a oferta dos missionários. Tudo isso eu preciso. E Deus? Deus não precisa não. Como o nosso irmão Cláudio fala, Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele não precisa do meu dinheiro e do seu dinheiro. Ele faz o que tem que ser necessário. A essência do caráter dos ofertantes é algo importante para Deus. Isso é importante. Existem em adição outras passagens bíblicas que nos mostram quem era realmente Caim e de onde procedeu o seu sacrifício. Hebreus 11:4.
Hebreus, pastor? Hebreus 11:4. Vai lá para o fim da Bíblia, pertinho lá de Apocalipse, antes de Tiago. Hebreus 11:4. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Se ele está fazendo essa afirmação a respeito de Abel, que foi aceito e foi considerado como justo, quer dizer que Caim não foi oferecido pela fé e não foi encontrado como justo. Abel agiu pela fé. Caim não foi motivado pela fé. Quem diz isso? As Escrituras. O próprio texto, Gênesis capítulo 4, verso 6, nos traz uma luz adicional sobre o caráter e predisposição de Caim. Deus pergunta para Caim: por que você está irado? Em vez de se humilhar perante o Criador, ele se irou contra Deus. Ele quis oferecer alguma coisa a Deus que Deus não queria, Deus não recebeu, e o que ele fez? Não quero mais Deus. Não quero mais. Deus mau. Foi isso que Caim fez. O que estava dentro do coração dele simplesmente foi exposto através da rejeição da oferta dele. Talvez, pensamento meu, talvez Deus estivesse expondo o coração de Caim a Caim, para que ele soubesse que ele não era tão bom assim, e talvez se arrepender. Mas ele se irou. Em vez de se humilhar perante o Criador, ele se irou contra Deus. Verso 7 aprofunda a nossa percepção sobre ele. Deus deixa antever que o submete a um teste e chama atenção para o seu mau procedimento, colocando sobre os seus ombros a responsabilidade do autodomínio. Caim, você está irado? Olha para o que você está fazendo. O texto bíblico fala: se todavia procederes mal, se você der continuidade àquilo que está no seu coração, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Se você não controlar o seu coração, cada vez mais o seu desejo vai crescer e a obrigação é sua de controlar. No verso 8, o texto registra: se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ou seja, o coração dele foi exposto através da rejeição. Se não fosse nessa vez, ia ser depois. Foi exposto pela rejeição. Deus o alerta. Ele age de uma forma não bíblica em relação àquela coisa que ele estava sentindo afrontado. Ele deu vazão ao pensamento. Talvez algumas tardes ele ficou sentado debaixo de uma árvore pensando com raiva de Deus. E como ele não podia matar Deus, o que ele mata? O irmão dele. Quando você age com violência contra o seu irmão, a sua ira não é contra o seu irmão, contra o seu filho, contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o seu marido, contra a sua esposa. Quando você quer chutar tudo para cima, a sua ira é contra Deus. Como você não pode, como Caim, matar Deus, o que você faz? Eu quebro o mandamento dele. Eu quebro o mandamento dele. Por que as pessoas agem como agem? Porque não conseguem alcançar a Deus. Talvez a maior satisfação do homem foi quando estavam com Jesus, sendo o Filho de Deus, e eles podiam ali maltratar fisicamente aquele homem, e você vê coroa de espinho, tapa na cara, paulada, e coloca cruz, e faz isso, e faz aquilo. A satisfação, as pessoas viviam babar de alegria, porque eles podiam agredir o Filho de Deus. Você não consegue. O que você faz? Você mostra a sua ira em relação ao seu pai, a sua mãe. De novo, pastor, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha. A sua ira não é contra a pessoa, a sua ira é contra Deus, porque você fala no seu coração: eu mereço muito mais
Eu tenho direito a ser amado, a ser cuidado, então se a pessoa não fizer o que eu quero, eu acabo com ela. Foi o que ele fez. Caim fez com Abel. Você entende como é próximo a figura de Caim com a minha vida e com a sua vida? Você também, pastor? Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. 1 João capítulo 3, verso 11 e 12. Abre aí. Vamos ouvir mais um pouquinho sobre esta figura chamada Caim, que poderia ser chamada Paulo, poderia ser chamado Felipe, Wallace, Ingrid, poderia ser chamado Rosângela, qualquer nome, tá? 1 João capítulo 3, versos 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Desde o começo, Deus fala, você tem que amar uns aos outros. Verso 12. Não segundo Caim. Não pega exemplo de Caim, ele está falando assim. Caim não é o exemplo. Não segundo Caim, que era do maligno. Maligno, letra maiúscula, Satanás. E assassinou seu próprio irmão. E por que ele fez isso? Por que ele assassinou? Porque as suas obras eram más. Ele não agia pela fé. Ele agia segundo o seu coração. E as do seu irmão eram justas. Ele não era filho de Deus. Ele era filho de Satanás. Judas 11. Quanto texto que fala de Caim, não é mesmo? Judas, capítulo 11. Onde está Judas, pastor Paulo? Qual que é o capítulo? Só tem um, então é só Judas mesmo. Antes do Apocalipse. Judas 11, verso 11. Vai falar de Caim de novo? É. Ai deles. Eles quem? Os ímpios. Ai deles. Porque prosseguiram pelo caminho de quem? Caminho de quem? De Caim. E movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. E aí, se você ler as Escrituras, você vai ver a ação de Balaão, que era um profeta de Deus, que agiu contra o povo de Deus. Você vai ver Corá, que era uma pessoa que se levantou contra Moisés dentro do deserto, como uma rebelião. As pessoas, elas agem segundo princípios. Ou é a linha do bem, ou é a linha do mal. Não tem a linha café com leite. Ou você é filho de Deus, ou você não é. Ou você é carneiro, ou você é bode. Ou você é bom, ou você é mau. Judas 11, falando sobre o caráter e ações dos ímpios, menciona o caminho de Caim, identificando este com o caminho dos ímpios e descrevendo como sendo um caminho cheio de ganância. O resultado das ações inauguradas por Caim não tardaram. Ele abriu o caminho para o desrespeito da vida. Gênesis 6:11. Volta lá. Vamos. Vamos acabando. Gênesis 6:11. Logo após, modo de dizer, claro, a morte de Abel por Caim, foi inaugurado o desrespeito à vida. Gênesis capítulo 6, verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Ou seja, o exemplo de Caim foi seguido por muitos. Por causa dessa violência, Deus executou o julgamento e destruiu a todos, exceto Noé e sua família. Por causa do pecado de Adão, que foi ensinado para Caim, que foi o primeiro assassino, mostrou para as pessoas que as coisas podiam ser resolvidas na força e na pancada. O mal, ele se prolifera porque o bem é difícil se proliferar, mas o mal, ele se prolifera. Tanto que você pega uma doença como o Covid, ele se prolifera, mas e a cura? Não. Se você estiver curado da Covid, se você encostar no outro assim, não acontece nada. Mas se você tiver com doença e encostar no outro, você passa para ele. Deus executou o julgamento e destruiu a todos, exceto Noé e sua família. E o último, antes da gente finalizar, Gênesis capítulo 4, verso 3 e 4, não precisa abrir. Pode sim, abre aí. Abre aí. Gênesis 4, versos 3 e 4. Havia uma oferta a ser entregue. Tudo bem?
Gênesis 4, verso 3. Gênesis capítulo 4, verso 3. Acontece que no fim de uns tempos, ao cabo de dias, não foi na hora. Ele fez quando ele quis. No verso 4 fala que Abel levou das primícias. E aí ele está falando claramente sobre dízimo e oferta. Claro, ele está oferecendo a Deus. Abel, ele pegou o primeiro, o melhor. Então ontem teve, não que seja o melhor, né? Aí ontem a minha esposa fez um hambúrguer, uns lanches para nós, grossão assim. Quem ia gostar bastante, eu vi pela comer, como o Gabriel come, o Moisés come, ia gostar um sanduichão dessa grossura assim, não cabia na boca, entendeu? Sanduíche delicioso, fazia tempo que eu não comia um sanduíche gostoso, estava meio decepcionado com o sanduíche. E aí fez, eu comi, entendeu? Delícia, entendeu? O primeiro veio para mim e ela ofereceu, eu tenho certeza que o primeiro foi mais gostoso, entendeu? Piadas à parte, tinha que ser oferecido ao Senhor algo. Caim era lavradora. Os primeiros frutos, eu não sou agricultor, mas pelo menos dizem, é mais gostoso, é mais suculento. É como você pegar uma fruta fresca. Se você for numa fazenda e você estiver lá no pé e você pegar e colocar aquela fruta na boca, ela é diferente da fruta que você pega no mercado que está lá, ó. O suco, você pega um suco, uma laranja, você corta uma laranja boa, faz um suco tal e toma. É diferente de você pegar a caixinha de suco lá da, sei lá do que. O que Caim fez? Ele recolheu as coisas dele e em vez dele oferecer ao Senhor, o que ele faz? Porque ao cabo de dias ele levou. E Abel? Nasceu ovelhinha, o bichinho lá, vigoroso, saudável. Ele vai lá e oferece ao Senhor o melhor. Acontece que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Tem diferença? Tem. Tem. Eu acompanho as pessoas que entregam os seus dízimos e ofertas, e aí eu vejo alguns mais preocupados do que outros. E uns falam assim: pastor, vem. Eu vou fazer isso agora, porque eu não quero deixar para depois, eu não quero ser tentado. É o conceito de Abel. Você entende que tem diferença nas coisas? Então, tinha motivos para Caim matar Abel porque o seu sacrifício não foi aceito? Não. Mas mesmo assim ele fez? Fez. Quantas vezes eu e você, durante o dia, fazemos isso com as leis do Senhor? Quantas vezes nós matamos aqueles que nós dizemos que amamos? Através, como o presbítero Sebastião falou, através de uma falta de instrução. Falei isso há um domingo atrás ou dois atrás. Pais que deixam os filhos continuar dormindo. Estava conversando com o André. Já acordei meus filhos. É isso aí, André. Tem que participar. Tem que ouvir. Porque o mundo, eu não fiz essa conta de cabeça, entendeu? Mas o mundo tem domínio sobre a cabeça das crianças, mesmo você. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vamos pegar por dia. Olha que luta desigual. 6 dias sendo contaminado pelo mundo e um dia para o Senhor. E aí o que você faz? Deixa o seu filho dormir até mais tarde. Não é uma covardia? Não é uma covardia? Entenda que nós temos que impor, para que quando eles estiverem no adulto, não tem como você fazer mais nada, mas o conceito está lá. Eu não me canso de ouvir a Naldinha contando a história do pai dela. E toda vez que eu vou lá, ela conta a história e eu fico feliz de ouvir. E ela contava para mim, eu fui essa semana na casa dela. Tá faltando só o André e a Diene. E eu estava lá e ela fala assim: papai nunca deixava a gente dormir antes dele fazer o nosso cultinho. Era uma coisa simples, mas tinha que fazer. O que o papai dela ensinou? Que a palavra de Deus é prioridade. Se você quiser qualquer dia se alegrar, vai lá na casa do Sebastião, com segurança, marca com ele.
e senta para conversar um pouco com a Naldinha especial. Não é com a Glenda, não é com o Sebastião, não é com a Naldinha. Senta com ela. Senta com ela lá fora na varanda e fala: Naldinha, conta para mim como é que era a sua infância com seu pai. E ela vai te contar e você vai ver que exemplo, que alegria. Que nós possamos entender, aprender os conceitos do Senhor. E nós possamos ensinar aqueles que são da nossa responsabilidade o caminho certo a seguir. Nós não vamos conseguir matar essa pessoa espiritualmente, mas nós vamos conseguir criar um dano tremendo. Em contrapartida, se nós ensinarmos o caminho certo, benditos do Senhor, famílias inteiras restauradas, nações restauradas e o toque da trombeta cada vez mais próximo. Que Deus te abençoe. Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome por essa primeira parte, segunda parte da Escola Bíblica Dominical, falando sobre o matar, sobre o assassinato. Temos muito ainda para caminhar, Senhor, e nós queremos pedir que o Senhor nos instrua e nos abençoe cada vez mais, porque nós precisamos do Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso Deus. Queridos, queridas, agradeço pela tua presença, pelo tempo que você despendeu desde as 9h30 aqui conosco. Que Deus possa te abençoar grandemente. Tenha um tempo abençoado à tarde, vá almoçar, tenha um tempo de descanso, para que à noite, às 19 horas, nós possamos estar todos juntos novamente. Chame alguém, compartilhe, entendeu? Se você tiver que compartilhar, compartilhe o que eu compartilho durante a semana, porque se a pessoa não é cristã, às vezes aquele monte de hino, de oração e tudo mais, às vezes a pessoa não consegue entender muito bem. Então, o compartilhamento das mensagens que eu faço segunda, terça e quarta, normalmente, é melhor para você compartilhar, porque já vem mais compacto, entendeu? Não fala de dízimo, se a pessoa não entende e tudo mais, então é mais simples, tá bom? Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Te amo em Cristo Jesus. Deus abençoe. Até a noite, se assim o Deus o permitir.